Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula deste canal. E hoje vamos começar a trabalhar com um assunto que é bastante importante na nossa disciplina de estrutura de dados e algoritmos 2, que são os algoritmos de ordenação. Hoje vamos começar a brincar com um conceito, o que é, para que serve e por que a gente vai ter que estudar isso daqui para frente e quais são alguns possíveis algoritmos que a gente vai estudar. Mas essencialmente, esse vídeo aqui, essa aula, é a primeira aula onde nós teremos alguns conceitos chaves que usaremos em todas as outras aulas de ordenação, certo? Então, toda vez que você tiver alguma dúvida em algum conceito que a gente usar lá na frente, você pode voltar para esse vídeo e rever esse conceito. Então, vamos ter aí uma ambientação sobre os conceitos dos algoritmos, mas não vamos estudar nem começar a implementar nenhum deles nesse momento. Então, veja só, o que vai acontecer, né? Então, a gente comentou. Vamos brincar com esses algoritmos, nós vamos entender os algoritmos de ordenação, para que eles servem e por que a gente deve usá-los. Mas aí a pergunta é, que algoritmos que nós vamos estudar nesse curso? Bem, um dos primeiros algoritmos que nós vamos estudar são os elementares, né? Então nós temos lá o Bubble Sort, nós temos o Selection Sort, nós temos o Insertion Sort. Esses aqui são os algoritmos de ordenação elementares. E para frente a gente vai ver também, talvez depois do Insertion, um pouquinho do Shell Sort, que é um outro algoritmo de ordenação. Ele não é tão elementar como a gente está falando no conceito dos elementares, mas ele é muito relacionado com o próprio Insertion Sort. E depois que a gente estudar os algoritmos elementares, nós vamos estudar mais alguns que são os powerful algoritmos, né? Então nós temos lá o Quicksort e também temos o Merge Sort. E a ideia é que a gente destrinche esses dois algoritmos de ordenação e entenda direitinho como que a gente faz para otimizá-los e deixá-los sempre o mais rápido possível, considerando o tempo de execução completo do algoritmo, né? Aí você deve estar se perguntando, mas professor, por que a gente tem que estudar esses algoritmos elementares, né? Você deve lembrar assim, professor, mas eu já estudei os algoritmos elementares lá na primeira disciplina, em EDA 1, são tão triviais, tão bobinhos, não tenho nenhum motivo para estudar eles agora, mas eu gosto de rever eles para a gente colocar dentro do nosso contexto, para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso ambiente de ordenação, né? Então veja só, no primeiro ponto que a gente pode pensar de por que eu vou estudar esses algoritmos elementares é justamente para contextualizar o problema, o que a gente tem que resolver, o que a gente quer resolver, e entender a terminologia e os mecanismos básicos que os algoritmos de ordenação precisam fazer. Depois que alguns desses algoritmos acabam sendo mais eficientes que os algoritmos mais sofisticados de ordenação, que os métodos mais sofisticados de ordenação, e eles têm usos bem específicos que talvez você escolheria esses elementares do que o sofisticado para executar. E por fim, que esses métodos básicos de ordenação, eles também podem auxiliar os métodos avançados de ordenação para deixá-los mais otimizados ainda, como é o caso que a gente vai ver no futuro. Não vou nem soltar spoiler agora, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é em relação às nossas regras do jogo. Então, o que a gente quer ordenar? O que nós vamos ordenar? O que vem na sua cabeça quando você fala que vai ordenar? Né? Você diria, professor, eu vou ordenar um vetor. Pois é, mas o que tem nesse vetor? Né? O que você acha que vai ter? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que nós vamos ordenar, nós vamos considerar que nós vamos ordenar arquivos, certo? Então, nós vamos ordenar arquivos. Então, nós vamos ordenar arquivos e esses arquivos são compostos por diversos itens, arquivos de itens. Ou seja, cada arquivo possui um conjunto de itens que vão armazenar. O que são esses itens, professor? Bem, os itens podem ser várias coisas. Pode ser um conjunto de números, mas podem ser dados mais
elaborados, como por exemplo, o item pode ser uma lista de alunos com as suas notas. Então vai ter o nome do aluno e a nota dele numa disciplina ou num trabalho qualquer. E dentro desses itens nós teremos chaves, que a gente pode pensar que são as keys, que é realmente o elemento que a gente quer ordenar. Ou seja, imagine que eu vou ordenar uma lista de alunos com as suas notas e eu quero ordenar da menor nota para a maior nota. Ou eu quero ordenar do nome que vem primeiro alfabeticamente para o que vem depois alfabeticamente. Então, numa ordem lexicográfica, né? E a gente tem que pensar que essas chaves, elas são um pedaço desse item, então elas são partes integrantes do item. Em geral, são uma parte muito pequenininha relacionada ao item. Então, se você tem dados muito grandes, alguma coisa, o seu elemento, né, a sua chave de ordenação vai ser um pedaço bem pequenininho desse seu item. E por fim, a gente tem que pensar que o objetivo do nosso algoritmo, então o objetivo do algoritmo de ordenação é rearranjar, deixa eu escrever aqui, rearranjar os itens de forma que as chaves respeitem a ordem definida. Certo? Então, ou seja, se eu falo que eu quero ordenar um conjunto de alunos com suas notas baseado na menor nota para a maior nota ou da maior nota para a menor nota, então o meu algoritmo, depois que eu passar aquele arquivo com esse conjunto de itens, onde cada item é o nome do aluno e a chave é a nota, eu quero deixar ordenado baseado na nota. Ah, legal, professor. Até agora está tranquilo, né? E outra pergunta que a gente sempre faz quando está pensando em ordenar algum conjunto de elementos é: o arquivo que eu vou ordenar, ele cabe na memória? O arquivo que eu vou ordenar, ele cabe na memória ou não cabe na memória? Se ele cabe na memória, então se sim, a gente fala que isso aqui é uma ordenação interna. E se ele não cabe, a gente vai chamar de ordenação externa. Bem, qual que é a diferença? Então, se cabe na memória, é muito trivial, né? Quer dizer que a gente pode carregar todos os dados que a gente quer ordenar já da nossa memória RAM e ficam lá armazenados e eu consigo acessar de maneira rápida cada um desses itens, certo? Sem ter que fazer nenhuma busca complicada, você tem que pedir para um disco, você tem que pedir para a rede. Então você vai lá no índice de um vetor que tem um monte de estruturas e vou lá e pego um item específico e decido o que fazer com ele. E se eu quiser trocar ele de posição, eu consigo fazer isso de maneira rápida. Agora, se o meu arquivo não cabe, ou seja, ele é tão grande, mas tão grande que eu não tenho memória suficiente para carregar todo ele na minha memória, eu vou ter que carregar sempre alguns pedaços, ou seja, eu não tenho como acessar valores em posições aleatórias, em posições diversas do meu conjunto de dados. Então eu tenho que carregar um conjunto e ordenar ele na memória, depois salvar e depois puxar outro conjunto ou fazer um mecanismo de ordenação que depende de ter que acessar o disco direto, esse mecanismo que geralmente é bem mais lento, para depois continuar fazendo minha ordenação, né? Então, ou seja, são algoritmos que talvez a gente não vá trabalhar muito aqui nessa disciplina, mas é bom a gente saber que eles existem. E outra coisa nós temos que pensar tá bom, então eu já sei o que são ordenação interna, o que é ordenação externa, mas e o que eu vou ordenar? São vetores ou são listas encadeadas? Lembra lá listas encadeadas em EDA1? Né? Então, em geral, a gente tem que pensar que pode ser um ou outro. E existem algoritmos que são melhores para ordenar vetores, tem algoritmos que são melhores para ordenar listas encadeadas. Nós temos algoritmos que são tão bons em listas quanto em vetores e algoritmos que podem ser facilmente modificados para ordenar um ou outro. Então aí vai depender sempre do gosto do freguês para saber o que você quer ordenar de fato. Tá? E aí, para começar a pensar nos nossos algoritmos de ordenação, nós precisamos definir algumas convenções do que eu preciso para um algoritmo realmente
ordenar o meu conjunto de dados. Então a gente já sabe o seguinte, eu sei que eu tenho um conjunto de dados, certo? Que não importa agora se está num vetor ou se ele está em uma lista encadeada, né? Então aqui a gente tem que pensar o seguinte, então a gente tem que definir o que é o tipo item. Então em geral, a gente pode definir nosso código lá em C, um type def, por exemplo, int item. Então eu defini um novo tipo, que é um int, que vai se chamar item. Então eu posso ter uma variável declarada do tipo item. E a gente pode usar coisas mais complexas do que um tipo item. A gente pode utilizar algumas structs ou algum outro elemento qualquer que represente o item, que é o dado que eu vou armazenar. E dentro desse item, eu tenho que ter um jeito de pegar a chave, certo? Então, para definir a chave, a gente pode definir uma macro que a única coisa que ela faz é pegar uma chave. Então, uma key, a gente define uma macro chamada key, que recebe como argumento um item chamado A, e ele vai retornar qual que é a chave desse item. Se o nosso item é somente um inteiro, é tão trivial que ele vai retornar o próprio A. Se aqui fosse uma struct esquisita que tivesse lá int chave char nome, né? Imagina que a gente tivesse uma estrutura dessa aqui, aí a nossa chave, o que ela faria seria o que A, ele vai retornar lá o A ponto chave, né? Então basta a gente modificar essa chamadinha da função daqui, que vai retornar qual que é a minha chave que eu preciso ordenar. Além da gente definir a chave, nós precisamos saber o seguinte, a gente precisa comparar duas chaves diferentes e saber se uma é menor ou maior que a outra. Então a gente pode definir aqui uma macro, que é um define less, que recebe dois itens A e um item B. E ele retorna se o A é menor que o B. E como que a gente faz isso? Se o key de A for menor que o key de B. Então, retornando isso, a gente sabe, né? Então, se é verdade, né, quando a gente coloca só o comparador na linguagem C, se o da esquerda for menor que o da direita, é positivo, se não, vai vir um valor zero, né, que é falso. E depois, nós temos um outro cara que é importante nos algoritmos de ordenação, é a troca. Então, a gente vai ter que ter lá um define exchange A com B, que vai trocar o elemento que está no item A com o item B. Então, aqui a gente vai receber como argumento, a gente vai receber o item A e o item B que eu quero trocar, e agora a gente vai fazer as trocas deles. Então, como é que a gente fala? A gente define aqui um item temporário, que recebe A, a gente fala que A recebe B e B recebe T. E acabou a nossa definição do nosso item, da nossa troca de itens. Pô, bem legal. Então a gente já consegue pegar uma chave, a gente consegue comparar se duas chaves distintas são menores ou maiores, e a gente consegue ainda trocar a posição lá num vetor quando a gente tem duas chaves. E outro cara que é importante a gente ter já para facilitar a nossa vida, é um define, um compara e troca as chaves. Então eu comparo e troco A com B. Então o que a gente precisa saber aqui é se o B for menor que A, a gente já vai lá e faz um exchange A com B, né? Então fica lá bonitinho a nossa função que sabe fazer a troca desses dois elementos. Então essas são os 5 elementos básicos de um algoritmo de ordenação que a gente precisa para começar a trabalhar, que são, repetindo aqui, é o item, o tipo que a gente está armazenando no nosso vetor. Vamos trabalhar por enquanto com o vetor. Então eu tenho o meu vetor, está armazenando itens. E desses itens eu tenho que saber pegar
uma chave. Pegando uma chave, eu consigo comparar se duas chaves distintas são menores uma que a outra. Eu também consigo trocar a posição dessas duas chaves, baseado na região de memória que elas estão armazenadas. E eu também tenho que ter a função que compara duas chaves e já faz a troca para mim. Então a gente consegue fazer isso de maneira bem rápida. Talvez não fique tão claro nesse momento por que eu vou precisar disso aqui, mas é importante a gente ter a noção, do que a gente tem aqui, para na hora que a gente for começar a implementar os algoritmos de fato, realmente passa a fazer mais sentido, certo? E por fim, nós temos mais um conceito, que são algoritmos de ordenação estáveis. O que são algoritmos de ordenação estáveis? Ah, professor, é aquele algoritmo que não trava. Não, essa é uma resposta que acontece quase todo semestre nas provas, mas um algoritmo de ordenação estável, ele é relativo à posição de elementos. Então ele garante que itens com chaves idênticas permaneçam na mesma posição relativa no vetor. Aí não só no vetor, mas no conjunto de dados que estão armazenando, né? Vamos pensar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem aqui, ó, Bruno, que tirou aqui 90, a gente tem aqui Rose, que tirou 105, e depois a gente tem ali Nina, que tirou 90. Quando a gente passa a ordenar da menor nota para a maior nota, quais são as possibilidades aqui? Então, se é da menor nota para a maior nota, nós temos aqui duas possibilidades, né? Então, a gente pode ter lá Bruno 90, Nina 90, Rose 105, ou a gente pode ter ainda Nina 90, Bruno 90 e Rose 105. Notão, né? 105. Agora o que acontece? Os dois estão corretos, né? Porque baseado na chave, que é a nota, eles estão ordenados de maneira correta, porque está sempre da menor até a maior. Só que a única diferença é o quê? Que nós temos dois elementos, dois itens, que possuem uma chave idêntica, que é a chave 90. E qual que é a ordem? Quem que vai ter que vir antes? É o Bruno ou é a Nina que vai vir antes? Certo? Então, o que acontece? Se a gente tem um algoritmo de ordenação estável, ele garante que sempre o Bruno vai vir antes de Nina nessa ordenação, porque Nina já estava lá no fim do vetor quando a gente começou a ordenar. Então, se a gente mantém essa posição relativa, né, ou seja, olhando aqui, é como se fosse o Bruno vai ficar sempre em cima ali da Nina, para poder manter essa ordem relativa. Agora, se o algoritmo de ordenação não é estável, ele não possui a propriedade de estabilidade, significa que pode ser incerto o resultado que vai vir. Pode ficar com o Bruno em cima, pode ser que seja a Nina em cima, né? Então é bastante importante a gente entender esse conceito e por que a gente vai querer que seja um algoritmo estável ou não estável. Eu até gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito disso. Então é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de ordenação. Temos os conceitos básicos do que a gente vai precisar ordenar. Ou melhor dizendo, os conceitos básicos do que a gente precisa para construir um algoritmo de ordenação. E nos vemos agora na próxima aula, onde começamos a fazer mais algoritmos de ordenação. Até mais!